Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Carolina. Vamos lá para mais uma aula de Geografia. Capítulo 4, Viagem pelo Espaço. Na página 194 e 195, nós temos a imagem de uma foto noturna, com destaque a um céu estrelado. Para início de conversa, novas informações a respeito do planeta em que vivemos e do universo são descobertas com frequência pela ciência. A ciência, contudo, não é a única área do conhecimento humano que se interessa por esses temas. O céu, as estrelas, a lua e o sol sempre foram fonte de inspiração para diversos artistas, na literatura, no cinema, na música, na poesia, nas artes plásticas, no desenho em quadrinhos, entre outros. Assim, temas relacionados ao universo podem resultar tanto em filmes de ficção científica quanto em poesias românticas, para citar apenas dois exemplos. Siga em frente o universo. O universo compreende todos os elementos que existem no espaço cósmico, ou seja, estrelas, planetas, satélites, asteroides, cometas e poeira estelar. Cada um desses elementos é chamado de astro. A Lua e a Terra são apenas dois exemplos dos inúmeros astros existentes no universo. É importante entender que a Terra não está sozinha no espaço sideral. Existem várias teorias científicas sobre a formação do universo. A mais aceita entre elas é a teoria do Big Bang. A segunda teoria, bastante aceita pelas pessoas religiosas, é a da criação divina, segundo a qual as coisas do universo foram criadas por um ser superior, denominado Deus. Vejamos a imagem. Segundo a teoria do Big Bang, esse foi o processo de evolução da matéria que levou ao surgimento da Terra e da vida em nosso planeta. De acordo com a teoria mais aceita pela ciência, o universo surgiu há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Esse é o modelo do Big Bang, a história moderna da criação. Foi depois dessa grande explosão que surgiu tudo o que existe no universo. Aos poucos, essa matéria começou a esfriar. 400 mil anos depois do Big Bang, a matéria já estava fria o suficiente para começar a se agrupar e formar os primeiros elementos. O hidrogênio, que pode ser encontrado na água, e o hélio, esse gás que é usado para encher balões. Formaram-se então gigantescas nuvens compostas principalmente de hidrogênio. Durante quase 1 bilhão de anos, isso foi tudo o que existiu no universo. Ondas de choque do Big Bang ainda ecoavam. A matéria girava como numa dança cósmica. Mas chegou um momento em que as nuvens de hidrogênio sucumbiram ao próprio peso e entraram em colapso. A matéria foi ficando cada vez mais quente e densa. E então algo incrível aconteceu. Nasceram as primeiras estrelas. O nosso Sol é uma estrela e surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Estrelas brilham durante bilhões de anos, gerando luz e calor, como o nosso Sol. Mas um dia, elas também entram em colapso e morrem. É durante esse fim da vida das estrelas que são formados os outros elementos da natureza, além do hidrogênio e do hélio. O carbono, que está em todos os seres vivos, no carvão mineral, nos diamantes, o cálcio dos nossos ossos, o ferro. Tudo isso nasceu nas estrelas. Você já parou para pensar para onde vão as estrelas durante o dia? Elas não vão para lugar nenhum, elas estão aí, só que elas são ofuscadas pela luz do sol. Quando a noite cai e o céu está limpo, podemos contar as estrelas visíveis.
Por incrível que pareça, não conseguimos enxergar mais do que 3.000. Mas para se ter uma ideia de como o universo é grande, só na nossa galáxia, a Via Láctea, existem pelo menos 200 bilhões de estrelas. E em todo o universo conhecido pelo homem, existem 70 sextilhões de estrelas, ou seja, 7 seguido de 22 zeros. Se lembrarmos que todas as estrelas visíveis no céu não passam de 3.000, podemos ter uma ideia da imensidão do universo. O Sol é para nós a estrela mais importante do universo. Sem a luz e o calor do Sol, nós simplesmente não existiríamos. Estrelas como o Sol têm brilho próprio. Planetas como a Terra e corpos celestes como a Lua apenas refletem a sua luz. Mas de onde estrelas tiram sua energia? Como elas se mantêm acesas, brilhando intensamente, emitindo luz e calor? No interior de toda a estrela existe uma imensa fornalha que funde o hidrogênio a uma temperatura que chega a 15 milhões de graus. É daí que as estrelas tiram o seu brilho. O mais próximo que o ser humano já chegou de produzir energia parecida foi com a detonação de uma arma de destruição em massa. Uma bomba de hidrogênio, a arma mais letal que existe. Até hoje, a bomba H, como também é chamada, só foi usada em testes. As bombas atômicas que os americanos jogaram nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, por mais destruidoras que fossem, não se comparavam em força às bombas de hidrogênio. Pois é essa a gigantesca fonte de energia de estrelas como o Sol. O Sistema Solar. Cada conjunto de astros, planetas, cometas, asteroides, girando ao redor de uma estrela, constitui um sistema planetário. A Terra, ela fica no Sistema Solar, formado de uma estrela, o Sol. 8 planetas reconhecidos, vários satélites naturais, além de inúmeros cometas e asteroides. Dos planetas do Sistema Solar, Júpiter é o maior e Netuno o mais afastado do Sol. Terra, o nosso planeta. A distância favorável em relação ao Sol, nossa atmosfera, camada de gases que envolve o planeta e funciona como um filtro, absorvendo e mantendo parte dos raios solares emitidos pelo Sol na Terra. Somada à grande quantidade de água na superfície da Terra, torna o ambiente adequado para as mais variadas formas de vida no planeta. A Lua é um satélite natural. É um corpo celeste que gravita em torno de um planeta. A Terra, além de todos os seus satélites artificiais colocados em órbita pelos seres humanos, tem um satélite natural, a Lua. Assim como a Terra, esse astro, ele não possui luz própria, mas é iluminado pelo Sol. Na página 201, outros astros do universo. Estrelas formadas por materiais gasosos e com temperatura muito elevadas. São consideradas astros luminosos, pois emitem luz própria. Já asteroides, pequenos astros rochosos iluminados, encontrados principalmente entre as órbitas de Marte e Júpiter. Cometas, corpos celestes iluminados que se movimentam ao redor do Sol, descrevendo órbitas bastante alongadas, aparecendo por isso de tempos em tempos. Meteoroides, corpos rochosos ou metálicos sem luz própria, que vagam pelo espaço e podem ser atraídos pela gravidade de outros astros. Quando
quando atraídos pela Terra, incendeiam-se pelo atrito com a atmosfera e recebem a denominação de meteoros ou estrelas cadentes. Quando atingem o solo, são chamados de meteoritos. Na imagem abaixo, chuva de meteoros com a Lua ao fundo. Satélite artificial. Os satélites artificiais são equipamentos criados pelos seres humanos, postos em órbita ao redor da Terra, da Lua ou de outros planetas do sistema solar. Neste último caso, são também chamados de sondas planetárias. Quando lançados ao espaço, como o objetivo de estudar os elementos que compõem, são geralmente chamados de sondas espaciais ou cósmicas. O primeiro satélite artificial, chamado Sputnik 1, foi lançado pela ex-União Soviética em 1957. Desde então, vários outros foram lançados por diferentes países, com as mais diversas finalidades, objetivos, sejam eles observação militar e reconhecimento de áreas estratégicas do globo, melhorar a comunicação entre diferentes regiões do planeta, pesquisas sobre a forma e o tamanho da Terra, avaliação dos recursos naturais do planeta, estudos meteorológicos para captar imagens sobre as condições atmosféricas. São alguns objetivos. O dia e a noite servem como base para a medição de tempo. Estudos sobre o universo confirmam cientificamente que a Terra gira de oeste para leste, inclinada sobre seu eixo imaginário, em um movimento que dura aproximadamente 24 horas e é chamado movimento de rotação. Já o movimento que a Terra faz ao redor do Sol é chamado movimento de translação. Rotação é o movimento onde a Terra gira no sentido anti-horário em torno do seu próprio eixo. O giro completo dura 24 horas para ser concluído, sendo responsável pelo dia e pela noite. Quando um lado do planeta Terra está para o lado do Sol, é dia, e, consequentemente, do lado oposto, é noite. Já o movimento de translação é aquele que o planeta Terra realiza ao redor do Sol, levando 365 dias para completar a volta, determinando assim a sucessão dos anos. Além de ser o responsável pelo ano, é o movimento de translação que define as 4 estações: verão, outono, inverno e primavera, que ocorrem em razão das diferentes localizações da Terra no espaço. A Terra realiza ao todo 14 movimentos, mas são os de rotação e translação que possuem um efeito mais notório no nosso dia a dia e em nossas vidas. Os raios solares e a superfície terrestre. As áreas mais próximas da linha do Equador, por serem mais expostas aos raios do Sol, são mais quentes que as situadas além dos trópicos de Câncer e de Capricórnio, que recebem raios solares mais inclinados. Já próximo aos círculos polares, as temperaturas são ainda mais baixas. O frio intenso provoca a formação de neve com muita frequência. Nas regiões polares, não se percebe com facilidade as estações primavera e outono. Diante disso, costuma-se dividir a superfície terrestre em zonas climáticas: zona tropical ou intertropical, zona temperada do norte, zona polar do norte, zona temperada do sul e zona polar do sul. Na página 206, praticando a geografia.
O planisfério a seguir mostra as zonas climáticas existentes no globo terrestre e as suas localizações em relação às linhas imaginárias. Observe os mapas, compare-os e faça o que se pede. Então, planisfério, zonas climáticas, Brasil, político. Responda às questões. Letra A. Identifique a zona climática ou térmica em que se encontram os seguintes estados brasileiros: Pará, Rio Grande do Sul, Alagoas, Roraima, Santa Catarina. Na letra B, em qual estado brasileiro você mora? Identifique em que zona climática ele se encontra. Escreva suas respostas. Letra C. Escreva o nome da zona glacial mais próxima do Brasil. Número 2. A partir da análise dos mapas da página anterior e com o auxílio de um atlas, indique, você pode pesquisar, 2 países cujo território esteja somente na zona temperada do norte. 2 países cujo território esteja somente na zona tropical. 2 países cujo território esteja entre as zonas tropical e a temperada do norte. Então, entre a zona tropical e a temperada do norte, 2 países. Hora de organizar. Número 1. Defina planetas, satélites e estrelas. Acredito que o espaço para definição seja insuficiente, então você pode fazer numa folha à parte e colar aí na atividade 1. Número 2. Complete as palavras cruzadas abaixo com os seguintes elementos do universo. Então, letra A, corpos celestes. Letra B, astro fundamental para a existência da vida na Terra. Letra C, terceiro planeta em ordem de afastamento do Sol. Letra D, corpo celeste vulgarmente chamado de estrela cadente. Letra E, corpos celestes que giram ao redor de uma estrela. F, corpos celestes comumente encontrados entre a órbita de Marte e de Júpiter. G, astro que possui núcleo, cabeleira e cauda. H, satélite natural que orbita em torno da Terra. Então você vai pesquisar no capítulo 4 e encontrar as respostas que completam a cruzadinha. Na página 209, atividade avaliativa. Um passo a mais. Escolha 4 planetas do sistema solar. Pesquise informações sobre eles. Nas linhas a seguir, registre as informações descobertas por meio da pesquisa. Então, você pode resumir. Para ir além, pesquise, recorte e cole figuras que representam aspectos, características de um país tropical. Então, país este que fica localizado na zona climática tropical ou intertropical, como o Brasil. Relacione alguns elementos do país escolhido que não encontramos naturalmente em países situados nas zonas temperadas e glaciais do globo terrestre, onde as temperaturas são mais frias.
Finalizamos o conteúdo de geografia. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau!